Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos dar sequência à leitura que já foi feita, pelo nosso irmão Diácono Paulo. Ele fez a leitura do 3, do 1 ao 15, nós leremos do 16 ao 21. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é um versículo tão conhecido e citado, universalmente. As pessoas citam esse versículo, às vezes até tão corriqueiramente, que realmente não prestam atenção naquilo que realmente ele quer dizer. Mas antes de nós falarmos sobre o versículo, nós vamos dizer o seguinte, que Deus amou tanto o mundo, não porque um dos atributos de Deus seja amar, mas porque Deus é amor. O caráter de Deus é amor, amor perfeito, completo e santo. Deus é a própria essência do amor. Esse versículo, minhas irmãs aqui não vão rir, tá, na frente. Esse versículo, ele começa com uma palavra no grego que quer dizer outo. Nós lemos o versículo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o versículo ele começa assim, a tal ponto amou Deus ao mundo de tal maneira. A tal ponto amou Deus ao mundo de tal maneira. Esse a tal ponto faz uma diferença muito grande nas Escrituras, porque ele é uma posição enfática daquilo que o apóstolo João quis dizer realmente. Quando Jesus chega, esse mestre, Nicodemos, chega para conversar com Jesus, ele tinha muitas questões, porque ele via aquilo que o mestre estava fazendo, ele reconhecia que Jesus era alguém especial, mas ele, com receio daquilo que os demais fariseus, judeus, iam falar, porque o mestre, um sábio, foi procurar Jesus para indagar o que ele queria dizer com todos aqueles ensinamentos dele. Então, ele foi procurar. Aí, João diz assim, depois que Jesus acaba de dizer para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí o apóstolo João segue o texto dizendo que a tal ponto Jesus amou o mundo, a tal ponto Deus, a Trindade, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus se propôs a vir morrer por nós na cruz. A tal ponto o amor dele foi por nós. Ele se propôs a morrer. Pai, pode criar o homem, o ser humano, eu vou dar a minha vida por ele. Por quê? Passeando um pouquinho pela nossa palavra, voltando um pouquinho, nós vamos dizer assim, quem é esse Deus que amou o mundo de tal maneira? Nós falamos, existem muitos deuses por aí, mas nós falamos de um Deus, eu citei alguns, é muito mais que isso que eu citei aqui, lógico, eu sou limitada, nosso Deus é ilimitado, mas eu coloquei algumas
frases a respeito de quem é esse Deus que amou o mundo de tal maneira. Ele é o Pai Todo-Poderoso sobre tudo o que existe. Deus tem os seus planos que não podem ser impedidos. A sua vontade é soberana. Tem toda a autoridade e todo o poder. A palavra final lhe pertence. Esse nosso Deus, ele é totalmente puro e não se contamina com o pecado. Deus é sempre justo, é a fonte de tudo que é bom. Deus é amor. Então, voltando um pouquinho, né? Vamos passear um pouquinho. Vamos passear um pouquinho pelo que diz as Escrituras. Eu disse que a tal ponto Deus amou o mundo. Quando eu digo Deus amou o mundo, eu estou dizendo que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amou o mundo de tal maneira que Jesus Cristo se propôs a vir morrer pelo homem. Quando Deus criou o homem, né, lá em Gênesis, que Deus cria o homem, as Escrituras dizem que Deus, a tal ponto, amava o homem, a sua criatura, aquele ser que ele criou, que ele descia todas as tardes, na viração do dia, para estar com o seu ser, com aquele que ele criou. Por quê? Porque ele amava o seu ser. Ele amava aquela pessoa que ele tinha criado. Sabia que ele ia errar? Sabia que ele ia pecar? Sabia. Então, por que Deus criou? Por que Deus já não colocou um homem que não pecasse? Porque ele criou um homem, ele não criou um robozinho. Né? Então, ele criou aquele homem que, mesmo indo pecar, ele sabendo que ele ia pecar, ele descia todos os dias, na viração do dia, para estar com o homem. Mas chegou um dia que ele, ao descer, ele não encontrou o homem, e ele perguntava, né, onde você está? Onde você está? E Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor, ele diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor, Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, porque eles estavam nus e eles se envergonharam. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Mas Deus continuou amando. Pesou sim o pecado sobre a vida deles. Por quê? Como pesou? Porque eles saíram da presença. Quando a palavra de Deus diz que Deus tirou eles do jardim do Éden, e tirou e fechou o jardim do Éden para que eles não entrassem mais. Não é que eles não podiam pisar ali. Eles saíram da presença, daquela presença constante que eles tinham com o Pai Todo-Poderoso, seu Criador. Eles perderam esta comunhão, mas, mesmo assim, Deus continuou amando ao homem de tal maneira, que seguiu amando ao homem de tal maneira. Vieram outros problemas, veio o dilúvio, Deus separou Noé, vieram outros problemas, e Deus sempre, o homem distanciando da presença de Deus, mas, mesmo assim, Deus continuando a amar ao homem de tal maneira. E esse amor, nós vemos num breve relance em Êxodo, quando Deus prepara um libertador. Todas as crianças estavam morrendo. Um ficou ali, né? Conseguiram salvar a vida de Moisés. Como? No meio de tantas crianças sendo mortas, porque Deus tinha um plano na vida dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amava aquele povo, mesmo aquele povo que estava arredio, aquele povo que estava pecando, mas Deus sabia que um dia aquele povo ia chegar a ele e ia clamar pela misericórdia dele, assim como eles fizeram, e Deus ouviu e mandou Moisés como libertador, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E, seguindo em frente, nós vemos, agora nós chegamos lá, eu estou dando uma breve pincelada, nós chegamos lá nos Reis, né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos de 1 a 3, nós vemos um relato que, quando
quando Amon ele era rei, né? Mas Amon foi um rei mau, um rei que se distanciou de Deus, um rei que criou ídolos, criou estátuas, que criou postes, ídolos, fez tudo o que desagradava a Deus. E o que aconteceu? Deus mandou outro libertador, que foi o rei seguinte, que chegou, o rei Josias, e que, com a morte do rei Amon, esse rei, que era o filho dele, tomou o lugar dele, tudo preparado por Deus, né? E tomou o lugar dele. E com essa limpeza que ele começou a fazer dentro do templo, o profeta Ilquias vem, e com a limpeza que ele estava fazendo, ele acha o livro da lei, o livro que Deus deu para Moisés, estava perdido. Quantas vezes não perdemos nossa Bíblia em nossa casa? Né? Ou esquecemos onde nós colocamos? Né? Mas eles acharam o livro da lei, e eles leram o livro da lei. E quando eles leram o livro da lei, o que aconteceu? O rei rasgou as suas vestes. Esse rasgar as vestes era sinal de humilhação. Ele se humilhou diante de Deus e pediu perdão por aquilo que estava acontecendo, porque mesmo o rei Josias estando limpando toda a casa, tirando os postes ídolos, tirando todas aquelas estátuas, ainda o povo estava idolatrando. Aí eles partiram para a leitura do livro da lei. Foi quando eles reconheceram que eles estavam em pecado. E Deus amou esse povo de tal maneira, que continuou amando esse povo de tal maneira. Aí, passando um tempinho mais, né, nós vamos ler lá em Mateus. Agora nós vamos fazer uma breve leitura lá de Mateus. Quando realmente nasce aquele que tinha sido separado para vir ao mundo por nós. Em Mateus, capítulo 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Judéia. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim como está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Vê aí que eles estavam fazendo as coisas às ocultas, né? E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina providência. Ai, que divina providência! Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele estava aqui. Ele estava separando o menino, o rei Jesus. Então, sendo por divina providência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho. Olha, meus irmãos, quando nós paramos, começamos a pensar sobre quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas,
né? Como Deus nos ama, mesmo a gente sendo imperfeitos, mesmo a gente não merecendo o amor, mas Ele nos ama de tal maneira. Há uma ênfase consistente do amor de Deus revelado em todo o Novo Testamento, a começar pelo nascimento de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem coisas presentes, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo João também escreveu em uma de suas cartas, 1 João 3:1, ele escreve assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Nós não podemos ser conhecidos se não formos conhecidos sendo filhos de Deus. Não há outra forma de sermos conhecidos se não formos conhecidos sendo filhos de Deus. Então, seguindo lá o texto que nós lemos, né, de João, capítulo 3, os versículos 16 em diante, nós vamos no versículo 17. Então, nós vamos aqui ver a universalidade do amor de Deus que está expressa através da vinda de Jesus Cristo. Então, ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A tal ponto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Vou repetir, para ficar bem gravado, vocês vão ruminar a semana inteira. A tal ponto Deus nos amou, a tal ponto Deus nos amou, que deu o seu Filho unigênito, para que nós que cremos não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Ele diz assim, em Jeremias 31, com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. Ele já nos amou lá, quando ele criou Adão e Eva, porque ele já sabia que nós iríamos nascer. Porque no Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram registrados, mesmo antes de nós nascermos. Então, ele já sabia. E quando ele falou a oração sacerdotal para os apóstolos, ele diz assim: Pai, eu não rogo só por esse, mas eu rogo por aqueles que vão vir ainda. Quem são esses que vão vir ainda? Todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer. Então, quem nele crer não é condenado, mas o que não crer já está condenado. Jesus não veio ao mundo para condenar nossas más ações. Se ele viesse ao mundo para condenar nossas más ações, nós já não estaríamos mais aqui, porque nós já teríamos ido embora, né? Porque nós somos maus, nós não temos nada de bom. Não há nada em nós que pudesse agradar ao Pai, mas Ele nos ama assim mesmo. A salvação de Jesus implica, porém, em que nós o acolhamos e não o rejeitemos. Foi aquilo que Jesus disse para Nicodemos: você é mestre e não sabe dessas coisas, não conhece essas coisas. Por quê? Porque ele era mestre das letras. Ele não tinha sido visitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não tinha aceito. Ele conhecia, ele estava indagando aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, mas ele não conhecia, porque nele não habitava o Espírito Santo de Deus. Somos nós que nos condenamos ao não
acreditar nas suas palavras. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, meus irmãos, não adianta virmos à igreja. Meus irmãos, eu falo onde? A câmera ali? Você que está assistindo, está ouvindo, ouça. Se você não deu um passo aceitando a Jesus Cristo e apenas acessa o canal para a transmissão dos cultos, você ainda não é salvo. Jesus disse que você precisa confessar com a sua boca e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, senão você não é salvo. Não adianta a gente ter a Bíblia, abrir a Bíblia no Salmo 91, abrir a Bíblia em qualquer capítulo e ter ela aberta. Nós temos que aceitar, nós temos que crer, com a nossa boca confessar que Jesus Cristo, só Jesus Cristo é Senhor. O versículo 19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz enviada pelo Pai, não para condenar, mas para salvar. Né? Jesus não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar. Ele morreu, ele se deu, ele se esvaziou para nos salvar. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. A luz esclarece, a luz tira da ignorância. Né? A luz abre a nossa mente. Todas as vezes que nós buscamos a luz, que é Jesus Cristo, através da palavra de Deus, a nossa mente começa a ser aberta, porque a partir do momento que nós nos interessamos, que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e falamos para Ele: eu quero ouvir, eu quero receber da Tua palavra, eu estou abrindo a Tua palavra porque eu quero receber de Ti. Ele vai falar. Ele quer ver o nosso coração sincero. Se formos sinceros, Ele vai falar. Ele vai vir e vai mostrar. Ele vai nos tirar da ignorância. No versículo 19, a parte B, diz assim: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Às vezes a gente vê uma pessoa frequentando a igreja, participando de ministérios dentro da igreja. Às vezes nós falamos assim: nossa, fulano é uma bênção dentro da igreja. De repente, essa pessoa... eu ouvi um noticiário essa semana e aí eu comecei a pensar sobre isso. Né? Era uma cantora gospel que, de repente, ela parou de ser cantora gospel e se inclinou para o mundo das drogas e o mundo dos vícios, com bandidos, e ela foi morta. Ah, por que ela foi morta? Ela era uma cantora gospel, Deus não podia ter tirado. Sim, ela conheceu a palavra, ela ouviu, ela não era ignorante, mas ela se inclinou para o mal. Ela se inclinou para as trevas. Deus tem culpa da morte dela? Não. Ela não quis a luz. Ela rejeitou a luz. Se nós não nos inclinarmos para as coisas de Deus, nós nos inclinamos para as trevas. Não há meio termo. A gente não pode ficar em cima do muro. Ou nós vamos pender para a luz, ou nós vamos pender para as trevas. Não há meio termo. O versículo 20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem se aproxima da luz, as suas obras são boas. Porque você é bonzinho? Não, nós não somos bons. Né? Ninguém, não há um justo sequer. Romanos diz isso: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Se o Espírito Santo não vem e não trabalha em nosso interior, não coloca em nós o desejo de buscarmos a Deus,
O sono é gostoso, o cobertor é gostoso, o travesseiro é gostoso, a cama é gostosa, o domingo é bom para descansar, eu arrumei um emprego novo, eu vou descansar no domingo, eu ganhei, Deus me deu uma chácara, ai que bênção, Deus me deu uma chácara, eu vou para a chácara no domingo, Deus me deu uma casa de praia, ai que bênção, eu vou me descansar na casa de praia. É pecado isso? Não, mas se isso virar um costume, aí você está se afastando das coisas de Deus. Você está buscando mais aquilo que não é de Deus. Deus abençoa, sim. Deus dá privilégio, sim. Deus permite que a gente descanse, sim. Mas quando a coisa começa a se tornar rotina em nossa vida e a nossa prioridade é mais o outro lado do que a luz, vamos pensar, meus irmãos. Nós temos que pensar. A Covid está aí. Muitos irmãos têm medo de vir à igreja. Eu até entendo, meus irmãos, que vocês tenham medo de vir à igreja. Mas, se você vai aos lugares por aí, você pode vir à igreja. Só não venha se você tiver algum problema de saúde. Mas venha à casa do Pai. Faz falta a comunhão. Faz falta estarmos no meio do povo que é a luz. E para nós irmos encerrando, né, para não ficar muito longo, nós somos salvos não pelos nossos méritos. O Senhor nos escolheu não porque nós... Não vou nem dizer que eu tenho olho azul, porque eu não tenho olho azul. Não sou nem alta. O púlpito quase me cobre. Né? Então, Deus me amou. Por que Deus me amou? Eu não sei. Não sei, mas Ele me amou. E eu louvo a Ele por isso. Né? Tenho meus defeitos? Muitos, meus irmãos, muitos. Mas Ele me amou assim. A tal ponto Ele me amou. E eu creio nisso. Porque eu mereço alguma coisa? Não, eu não mereço nada. Mas Ele me amou assim mesmo. E Ele amou a cada um de vocês. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que você não vá para o inferno. Porque se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, meu irmão. Meu amigo, não tem outro caminho. Ou você vai para o céu, ou você reconhece que você é miserável pecador e precisa da luz, dessa luz que veio ao mundo para nos salvar. Se você não reconhecer, você vai para o inferno. Quando diz assim que Deus amou o mundo, todos, né? Não há lugar, não há país, nações, tribos, raças, cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa tal maneira foi o sacrifício dele por nós na cruz. Tal maneira ele se entregou por nós na cruz. De tal maneira ele se esvaziou por nós na cruz. Ele deixou a sua forma de ser Deus, ele se esvaziou e se tornando homem, se tornando servo por nós, por amor a nós. A oportunidade nós temos hoje de crer, de aceitar, de mudar a nossa rota, né? Nós temos um caminho a seguir. Quem mostra o caminho para nós é Deus, através das nossas leituras, da nossa busca dele diária, com ele diária, ele mostra o caminho para nós, que nós devemos seguir. Né? A oportunidade, ele nos dá a cada dia. A palavra de Deus diz assim que hoje é o dia oportuno, hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Se nós não tivermos certeza da salvação, nós precisamos buscar a Deus. Meu irmão, meu amigo, se você não tem certeza, você precisa buscar a Deus. Amanhã pode ser muito tarde, hoje pode ser muito tarde, daqui a um segundo pode ser muito tarde, nós não sabemos. João 13, capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus não desistiu. Jesus viveu com os apóstolos, um diferente do outro, um nervoso, um meigo, outro irado, outro traiu. Cada um tinha uma forma de ser, mas Jesus estava ali ao ponto de chegar um dia e lavar os pés dos discípulos. Se humilhou, porque ele amou a cada um até o fim. E Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama até o fim. Até o dia que nós partirmos daqui e que nós nos encontrarmos. Não existe outro caminho, nós vamos nos encontrar com Ele. Ou seja, para a glória ou não, mas nós vamos nos encontrar. Então, eu gostaria que você, meu irmão, meditasse um pouquinho sobre esse amor condicional. Luiz, pode vir? Sobre esse amor condicional. Amor condicional, eu fui procurar no incondicional, eu fui procurar no dicionário, né? Diz assim: não existe nenhum tipo de restrição ou de regra que possa bloquear, limitar ou condicionar o seu acontecimento. Algo certo, definido e preciso. É algo certo, é definido, é preciso. Deus, a tal ponto, nos amou que se deu por nós na cruz. Eu gostaria que os irmãos baixassem sua mente agora. O Luiz vai cantar uma música e que nós pensemos nisso, nesse amor tão grande. Que temos nós feito a Deus? Que tem você feito, meu irmão, a Deus? Por esse amor tão grande que Deus deu por você, que Deus deu por nós.